Glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso, Ele é bom. Quantos creem que Deus é bom? Quantos creem que Ele está aqui nessa noite, nessa casa? Como é bom estar aqui com os irmãos depois de 2 semanas. 2 semanas que pareceu assim uma eternidade longe dos irmãos. Ainda falava com minha esposa essa semana, ela olhava para mim, ela falou, estou com muita saudade da igreja. Quem me dera eu pudesse ir para a igreja no domingo. Olhei para ela e falei, estou com muita saudade também, vou matar a saudade no domingo. Ela falou para mim, como é que tem irmão ainda que não gosta de ir para a igreja? Eu falei, eu não sei. Porque estar aqui com os irmãos adorando em uma só voz, em um só nome, é a melhor coisa do mundo. Aqui nós estamos adorando ao único que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E a gente sabe que Ele está aqui, a gente sabe que a presença dEle é real. E eu tenho vivido dias incríveis. Para quem não sabe, né? Estamos com um recém-nascido em casa, o Joãozinho. Joãozinho que nasceu com saúde, nasceu sendo ungido, consagrado ao Senhor, desde o ventre da sua mãe. Quando eu coloquei ele em meus braços, eu falei, olha, acima de tudo, que seja um homem de Deus. Esse menino será um homem de Deus. E assim ele tem crescido, são 21 dias sem dormir direito, mas 21 dias do maior amor do mundo também, um amor que só Deus pode colocar no nosso coração. Queria compartilhar com a igreja um pouco da minha rotina, como tem sido. Olha ele aí, olha o príncipe aí, a coisa que ele mais gosta de fazer, né? Mais gosta de fazer é dormir. Não é? Dorme, faz xixi, cocô e chora. Basicamente isso mesmo. Pode passar. Olha a minha Copa do Mundo como tem sido. Desse jeitinho, ó. Eu boto ele no meu colo e ele gosta, viu? Ele gosta. Eu sinto que ele vai ser aí um atleta, um esportista, alguma coisa assim. Porque ele gosta muito. E aí é o colo da mamãe, né? Que é muito precioso. Para quem não sabe, existe... A ciência explica, né? Que o bebê recém-nascido ele tem uma conexão com a mãe, que é uma coisa incrível. Quando ele está no meu colo, nem sempre é fácil. Às vezes eu boto ele no meu colo, falo, filho, o papai está aqui. Ele começa a chorar, tento acalmar ele. É o papai que está aqui, o papai está te protegendo, o papai está cuidando de você. Aí eu boto para a Júlia, no colo de Júlia, ele para. Meu Deus, como é que explica isso? Recém-nascido é assim, né? Tem essa conexão. E o colo da mamãe, sem dúvidas, é especial. Aproveitando para agradecer em nome da pastora Júlia, ela pediu, eu quero que você agradeça a igreja por todas as orações. Obrigado pelas orações, obrigado porque nós temos vivido essa fase sabendo que existe um povo que tem orado por nós. E tem sido, sem dúvidas, um tempo incrível. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 4. Mateus 13, versículo 4. Amém? Quantos encontraram? O texto nos diz que enquanto o semeador sai a semear, enquanto ele semeava, algumas sementes caíram junto ao caminho, à beira do caminho, e vieram as aves e a devoraram. Outras caíram em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Imediatamente elas brotaram, porque não havia terra profunda. E quando o sol nasceu, queimaram-se, porque não tinham raiz, e elas murcharam-se. E outras caíam entre espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Agora outras caíam em boa terra e deram fruto, ora 100 vezes, outras 60 vezes, e outras 30 vezes mais. Jesus explica essa parábola no versículo 19, no mesmo capítulo. Escutai, pois, a parábola do semeador. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a compreende, então vem o perverso e afasta o que foi semeado no coração. Este é o que recebeu a semente junto no caminho. Mas o que recebeu a semente em lugares pedregosos é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tendo raiz em si mesmo, apenas dura um tempo. Pois quando vem a dificuldade, a tribulação, a perseguição por causa da palavra, imediatamente se esmorece. E também o que recebeu a semente entre espinhos é o que ouve a palavra,
Mas os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Mas o que recebeu a semente em boa terra é o que ouve a palavra e, tendo compreendido a palavra, também dá fruto e produz 100 vezes, outro 60 vezes e outro 30 vezes mais. Feche seus olhos, eu quero orar por você agora. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença. Nós estamos aqui, ó Pai, desejando ser como um solo fértil nesse tempo. Nós queremos multiplicar aquilo que o Senhor há de nos entregar. Como foi pregado na mensagem de dízimos e ofertas, o Senhor nos deu a vida, o Senhor nos confiou dons e talentos, para nós que precisamos ser frutíferos nesse tempo. O Senhor nos confiou a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho. O Senhor nos confiou a nossa saúde. Nós queremos frutificar. Prepara o nosso solo para que ele seja fértil. Prepara, Senhor, o nosso coração para que a gente não venha se perder no meio do caminho. Eu oro agora em nome de Jesus por um solo frutífero, multiplicação, crescimento. Nós fomos chamados para estarmos plantados à videira verdadeira. Nós iremos multiplicar em um tempo como esse. Repreendemos agora toda a força do mal, todo ladrão, todo devorador. Repreendemos agora toda palavra contrária à igreja do Senhor. Nem Cristo nós iremos perseverar. Obrigado por essa noite. Obrigado por cada solo fértil nessa casa. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês vão frutificar. Amém. O texto ele nos traz a configuração de 3 tipos de solo. É interessante que a ênfase do texto é sobre solos que não deram certo, ou seja, sobre solos infrutíferos. Então Jesus explica essa palavra dizendo: existe um solo que a semente cai à beira do caminho. Esse solo que está vinculado à beira do caminho é da pessoa que não compreende a palavra. Não compreende a palavra, não entende a palavra. Aí tem muita gente que fala: pastor, eu não consigo entender a palavra, porque é como se o inimigo bloqueasse a minha mente para que eu não pudesse entender a palavra. E às vezes existe sim, no mundo espiritual, retaliação, pessoas encontram dificuldades, mas muitas das vezes o que tem faltado para nós é a diligência e a disciplina em buscarmos a palavra de Deus. Essa semente que é plantada nesse lugar, nesse solo, a Bíblia vai nos dizer que são pessoas que são facilmente enganadas. Paulo vai falar que nos últimos tempos haverá pessoas que vão se deixar ser enganadas por vãs filosofias. Ou seja, é aquele podcast que você abre, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, e que você entende como: não, é a chave da minha vitória, é a chave do meu sucesso, e você é enganado por essa vã filosofia. Por quê? Porque você está se posicionando como um solo que está à beira do caminho. O que eu quero despertar no entendimento da igreja nessa noite é que você precisa ser disciplinado com a palavra de Deus. Nós precisamos amar a palavra de Deus de tal forma que a gente tenha disciplina em mergulhar nas Escrituras. Deixa de preguiça. Você não compreende a palavra porque existe o inimigo tramando contra a tua vida. Você não entende a palavra muitas vezes porque você tem caminhado como um preguiçoso. E Salomão e a palavra de Deus bate muito no preguiçoso. Que nós sejamos pessoas que com diligência venhamos a buscar a palavra de Deus, para que quando a semente, a palavra venha entrar nesse solo, nós venhamos a dar frutos. E a gente não vai ser enganada por palavras bonitas, por vãs filosofias, por boa oratória, porque a gente vai conseguir discernir se de fato essa palavra é uma palavra de Deus, ou uma palavra que não provém de Deus, porque a gente vai conhecer as Escrituras. Fala para a pessoa que está do seu lado: larga de ser preguiçoso, leia a Bíblia. Amém, glória a Deus. O outro tipo de solo é o solo que está sendo um solo pedregoso, cheio de pedra. A semente cai nesse solo, e esse solo recebe a palavra com alegria. Eu costumo definir esse solo como os empolgados.
Já conheceu alguém empolgado na igreja? O irmão chega na igreja todo empolgadão, né? Aí tem um culto avivado, um culto abençoado, aquele culto mais pentecostal. Aí tem gente caindo no manto, e é aquela presença poderosa do Senhor. Aí a pessoa chega para mim e fala: pastor, conta comigo. Pastor, eu quero viver avivamento. Pastor, eu quero ganhar a minha cidade. Já viram esse crente empolgado? O cara no culto, quando as coisas estão acontecendo, fluindo, meu Deus, uma empolgação. Mas na semana seguinte, quando a gente encontra essa pessoa, está nos barzinhos da vida, está no vício, está na prostituição. Porque é um solo pedregoso, é um solo cheio de pedras. A semente é lançada e a pessoa recebe com alegria, mas logo, na primeira dificuldade, cai fora do barco. Nós não seremos um solo pedregoso. Nós não seremos um solo que em meio às dificuldades e às tentações da vida iremos cair do barco, mas nós iremos permanecer em meio à tribulação. Nós iremos ter o nosso Consolador ao nosso lado, Jesus Cristo, para nos ajudar em meio à tribulação. Solo pedregoso vai embora. Eu não estou aqui pregando para empolgados, eu estou aqui pregando para pessoas que estão posicionadas. E o terceiro solo é o solo que a palavra vai dizer que é um solo espinhoso. A semente cai e a pessoa é sufocada. E aqui está para mim o que possivelmente seja um dos grandes problemas da igreja. Tem muita gente dentro da igreja com esse tipo de solo. O solo é espinhoso. Porque o solo espinhoso, ele é seduzido pelas coisas do mundo. Ele trata as coisas do mundo como uma forma da igreja alcançar e levá-lo a viver as coisas que o mundo vive buscando. A fama, o dinheiro, o status. A Bíblia vai dizer que esse solo, a pessoa ela é sufocada. Por que ela é sufocada? Pois ela vive em estado de confusão. Ela não compreendeu o verdadeiro evangelho. Ela até escuta a palavra, ela até lê a palavra, mas ela não recebeu a revelação genuína. O solo espinhoso se encanta com os prazeres momentâneos. Por isso que a gente prega em culto após culto, que a gente pode ter sim dinheiro, a gente pode ter sim uma casa boa, a gente pode ter sim comprar um carro, tudo isso é bom, mas isso não é o centro e o desejo do nosso coração. Não é isso que nos move. O que nos move é a palavra ser lançada em nós, e nós temos um anseio de continuar buscando a presença de Cristo, e Ele trazer paz ao nosso coração, iluminar o nosso coração, para que venhamos a resgatar todos aqueles que estão perdidos. É sobre uma vida com propósito, mas caiu em um solo espinhoso, e esse solo espinhoso, ele foi sufocado. Quero declarar em nome de Jesus, você não será sufocado pelos prazeres do mundo. Os prazeres momentâneos da carne não te satisfaz mais, uma vez que você teve um encontro com a face do Senhor Jesus. E finalmente, o solo fértil, a boa terra. Quantos aqui, para a glória de Deus, é um solo fértil? Vou perguntar de novo, quantos são uma terra boa aqui nessa noite? Essa terra, a Bíblia vai dizer que é multiplicado os frutos, 30 vezes, 60 vezes e até 100 vezes mais. Esse ano Deus nos deu uma palavra que seria o ano do crescimento sobre as nossas vidas. Pastor, como é que eu vou crescer? Eu vou crescer tendo em mim um solo apropriado para o crescimento. Eu preciso rever como está o meu solo. Por isso que Deus ele tratou a semana toda no meu coração sobre o solo da intimidade. E aqui eu compartilho um texto conhecido com os irmãos. O solo fértil é o solo que ouve a mensagem e compreende a mensagem. Mas Jesus não vai entrar em detalhes. O que seria ouvir a mensagem e compreender a mensagem? O que seria isso, pastor? Ouvir a mensagem e compreender a mensagem é cavar a mensagem. É trabalhar para ter intimidade com Deus. É ser disciplinado. É ser como aquele homem que encontra o seu tesouro. E o que é que ele faz? Ele vende tudo que ele tem
porque ao encontrar o tesouro, ele entende que é a coisa mais preciosa que ele tem na vida. Existe um custo. Não é barato. O sangue que Jesus derramou no Calvário por você custou a vida dele. Não é barato. Existe um custo. E nós precisamos estar dispostos a vender tudo que temos para seguir a Cristo. Diligência, disciplina. Como a mulher da dracma perdida perdeu uma moeda. E a Bíblia fala, diligentemente ela vai atrás da moeda. Não é de qualquer jeito que você deve servir ao Senhor. É com tudo que você tem. Ela foi atrás da moeda. E eu entendo hoje, a gente canta, o que eu mais quero é o seu toque. Buscar-me-eis e me achareis. Mas é de todo o coração. É com tudo que nós temos. Abra a tua Bíblia em Mateus 6, versículo 6. Um texto muito conhecido. O texto vai dizer, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto, o recompensará. Feche a porta do seu quarto e no secreto, busque o teu pai que está onde? No secreto. O autor do livro Segredos do Lugar Secreto, Bob Sorge, um dos maiores escritores cristãos, ele vai dizer nesse livro, por que nós devemos buscar o secreto? Porque Jesus está no secreto. É uma coisa tão óbvia, tão simples de ser entendida. Por que eu devo buscar no secreto? Porque a Bíblia fala que Jesus está me aguardando no secreto. E por que você não busca o Senhor no secreto? E por que você não tira um tempo dentro do seu dia para silenciar tudo e dizer, não, esse é meu tempo com Deus, é eu e Deus. O que eu mais tenho aprendido nessa fase com meu filho, as pessoas me perguntam, como é que está a paternidade? Eu falo, eu estou aprendendo ainda, mas algo tem sido gerado em mim, Deus tem me ensinado como ser filho. Aí a pessoa me perguntou, como assim, pastor? Você se tornou pai e está aprendendo a ser filho? Essa semana, quando eu estava no secreto, desde a primeira vez que eu olhei para o meu filho, eu falei, meu filho, você terá de mim todo esforço, todo investimento, toda a minha energia, todo o suor da minha camisa, eu vou te entregar, meu filho, para te ver bem. E eu cheguei no meu quarto, orando a Deus, pedindo para que eu pudesse ser aperfeiçoado como pai. E Deus falou comigo, sabe essa tua intenção de se esforçar para ver teu filho bem? De dar bons presentes para o teu filho? O que é que a minha palavra diz? A minha palavra diz que você sendo mal, consegue dar bons presentes para o seu filho. Imagine eu, o seu pai que está no céu. Será que eu não sou capaz de conceder bons presentes? Como pai, eu tenho aprendido que eu só vou ter sucesso como pai se eu aprender primeiro a ser filho. Então, tira o peso das minhas costas. Então, as coisas ficam mais fáceis, ou não. Fica mais fácil para quem encontra Cristo com diligência. Fica mais fácil para quem ama o Senhor verdadeiramente. Fica mais fácil para quem não perde tempo com prazeres momentâneos. Igreja, desperta o teu coração para entender que a multiplicação de 30, 60, 100 por 1 fala sobre um coração que verdadeiramente busca o Senhor. É dessa forma que nós encontramos a paz, a prosperidade, a vida. E eu descansei com a saúde do meu filho. Eu descansei com a criação do meu filho. Porque eu sou filho de um pai que vai me proteger e me guardar. A tua família está guardada. O teu trabalho está guardado. Essa preocupação que você tem, que você guarda no seu coração, você é filho. Você é filho. Entenda a tua filiação. Porque Jesus fazia isso. Jesus se retirava para falar com seu pai. Lucas 5, versículo 15. Abra sua Bíblia em Lucas 5, 15.
Contudo, as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais, de maneira que as multidões convergiam para ouvi-lo e para serem curadas de suas enfermidades. Todavia, Jesus procurava manter-se afastado, indo para lugares solitários, onde ficava orando. Jesus se retirava do seu ofício, da sua agenda ministerial, de fazer algo que era legítimo e importante, para tratar da sua prioridade, que era falar com seu pai. E tem gente que fala para mim, pastor, muitas vezes eu passo o meu dia e eu não consigo ter tempo com Deus, porque eu estou trabalhando. Eu não tive tempo com Deus hoje, pastor, pois eu estava com meus filhos. Nesses 21 dias de recém-nascido de João, sabe como tem sido o tempo de devocional com Deus da minha esposa? Ela postou um pouco ainda hoje. Ela vai para a sala, ela liga um louvor e ela começa a orar. Ninando o meu filho, dando de comer ao meu filho. Ela não desperdiça o tempo dela precioso com Deus. Ela não dá desculpas do tempo dela com Deus. Com o recém-nascido amamentando, a minha esposa vai para a sala, coloca o louvor e começa a orar, pois o tempo dela com Deus é inegociável. E o meu filho está sendo abençoado com aquele momento. E a minha casa está sendo protegida naquele momento. Nós estamos guardados quando nós estamos buscando a Deus. Não há espaço para desculpa. Ah, pastor, mas essa semana no trabalho foi difícil. Eu lembro uma vez que eu fui para Luiz Eduardo, fui ministrar 3 noites lá, sexta, sábado e domingo. Fiquei na casa de um irmão, empresário. Aí depois de 4 sessões de ministração, ele chegou para mim e falou, amanhã você vai trazer a palavra da minha empresa. Falei, que hora? 6 da manhã. Eu falei, misericórdia, irmão. Foram 4 sessões de ministração. Estou cansado. Ele, não. Você está aqui e você não pode perder essa oportunidade de falar de Jesus. Amanhã você está lá na empresa. Meus irmãos, 5:30 da manhã, já estavam todos os funcionários reunidos da empresa. Escuta. Em oração, esperando o tempo de devocional com Deus. E vocês não vão entender. Essa empresa, o momento de devocional com Deus, não é coisa de 10, 15 minutos. Era papo de 1 hora, 1h30. E vocês não vão entender mais ainda. Os funcionários ali não eram obrigados, eles tinham prazer em começar o dia de trabalho na presença do Senhor. Eu fui a pessoa mais ministrada e constrangida naquele lugar. Porque enquanto tem muitos que estão aqui hoje dizendo, eu não tenho tempo para Deus por conta do meu trabalho, eu não tenho tempo para Deus por conta do meu filho, tem pessoas que acham tempo, porque tem muita desculpa e pouca ação. E a multiplicação, 30, 60, 100 por 1, virá de um coração que busca o Senhor. Menos desculpa e mais ação. Menos culpar o diabo e mais buscar a Deus. Jesus estabelecia sua prioridade. E tem algo que eu conversava ontem, que mexeu muito comigo. Eu estava celebrando um casamento na volta, estava com o irmão da igreja, e eu falei com ele, sabe, o que mais me pega é porque muita gente quer colocar Jesus como um elemento adicional da sua agenda. E na realidade Jesus é suficiente, Jesus e ponto final. E aí a gente fica se perguntando, o que é que está então me afastando da presença, pastor? O que é que está me afastando de ver a vontade de Deus? Eu não sei, mas você sabe. Em Marcos 9:43, a Bíblia é muito clara. Se a tua mão te faz pecar, o que é que você deve fazer com a tua mão? Corta a tua mão. Se o teu pé escandaliza, corta o teu pé. Se o teu olho te faz pecar, lança-o fora. Aí tem gente que fala para mim, pastor, mas eu não traio a minha esposa. Pastor, eu não sou adúltero.
Pastor, eu não vejo pornografia. Falou, parabéns. Mas existe um pecado maior do que estar longe da presença de Deus. Não, pastor, você não entendeu. Eu vou para o culto, eu não traio minha esposa, eu sou honesto no meu trabalho. A minha pergunta não é essa. A minha pergunta é, qual foi a última vez que o teu coração buscou o coração de Deus? Existe algum pecado maior do que não buscar a face do Senhor? O irmão ficou, não. Realmente isso eu não tenho feito. A gente não faz o básico e a gente quer ver crescimento. A gente não obedece o princípio e a gente quer ver Deus transformando a história da nossa casa, da nossa família. Então, pastor, o que eu devo fazer? Tira tudo aquilo que te afasta da presença. Reorganiza a tua agenda. Mude aquilo que é prioridade no teu dia. Tenha um tempo de qualidade sincero com Deus. Pois não existe pecado maior do que um filho, que se diz crente, está longe da presença do Senhor. Você não é bom porque você não traz sua esposa. Você não é bom porque você é honesto no seu trabalho. Isso não nos torna justos. O que nos torna justos é um coração arrependido e quebrantado. É a gente estar diante de Deus e falar, sem o Senhor eu estou fadado ao fracasso. Sem o Senhor eu vou para o inferno. Sem o Senhor não existe solução na minha vida. É um solo que anseia pela intimidade. O solo fértil é o solo que tem anseio para ouvir as batidas do coração de Jesus, assim como João fazia. Quão duras são essas palavras de Jesus? Mas se levanta Pedro para dizer, para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Consagre os planos ao Senhor, consagre os planos ao Senhor, é isso que o texto vai dizer, não, consagre todos os seus planos ao Senhor. Consagrar não é apenas fazer uma oração de 5 minutos, consagrar não é apenas vir à igreja no sábado e domingo, esperar uma palavra do pastor, para você voltar para casa e dizer que você foi abençoado. Não, consagrar é viver diariamente, como diz a palavra no texto de Tessalonicenses, orar sem cessar, o Espírito vivificando você, com gemidos inexprimíveis, conduzindo você, o bom pastor te guiando em tuas decisões. Consagre ao Senhor todos os seus planos e você será bem sucedido. O segredo do sucesso continua sendo a fórmula básica: Jesus. Não é Jesus e mais alguma coisa. Não é Jesus e a minha empresa. Não é Jesus e o meu carro, a minha casa. No livro de 1 Samuel 16:6, quando Samuel vai ungir o rei de Israel, ele encontra com o primeiro filho de Jessé, Eliabe, e ele diz, certamente esse é o ungido do Senhor. E o Senhor diz a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem a sua altura, porque eu tenho rejeitado. E Samuel continua, e vai passar todos os filhos, e os 7 filhos passam, e aí Jessé finalmente se lembra, tem um que está no campo. Esse que está no campo é Davi. Esse que está no campo é o futuro rei de Israel. Campo é lugar de intimidade. E algo que Deus me fez chamar a atenção nessa semana, eu nunca tinha parado para observar nesse texto, é que Samuel é atraído pelas qualificações dos filhos de Jessé.
aqueles que tinham porte de guerreiro, ele falou, não, certamente esse é o rei de Israel. E aí se você parar para perguntar, quem era Davi? Davi era bonito, a Bíblia vai falar que ele tinha boa aparência, e Davi, quando estava no campo, o que é que Davi fazia? Davi ganhava, derrubava urso e leão, escuta isso. Se Davi cuidava bem das ovelhas do seu pai, se Davi batalhava com ursos e leões e vencia esses animais, por que ele foi esquecido por Jessé? Por que Jessé não teve a lembrança de achar, ao menos esse garoto é promissor? Isso é uma interpretação minha pessoal. Deus falou no meu coração, Davi, ele não precisava publicar as suas vitórias. Davi não chegava em casa depois de ter derrubado o urso e leão e abria a sua boca para dizer, pai, olha como eu sou um guerreiro forte. As lutas, as conquistas de Davi no campo, no solo da intimidade, era ele e Deus. Nessa geração instagramável, eu digo uma coisa para você, cuidado. Não é para você postar tudo, não é para você compartilhar tudo, porque talvez José não soubesse que ao compartilhar um sonho que Deus deu a ele, ele iria parar num poço. Guarde as conquistas no solo da intimidade, você e Deus. Porque Deus vai te fazer prosperar, crescer, avançar em um lugar onde é você e Deus construindo. Vou repetir para que fique claro. Pessoas não precisam saber o que Deus tem feito na sua vida, uma vez que você tem construído algo, você e Deus. Eu não lembro. Jessé vai falar para Samuel, não tem mais filhos. Mas teve um que sempre viu as lutas de Davi. E por que ele sempre viu as lutas de Davi? Porque foi construído num lugar secreto. O Deus que está no secreto te recompensará. Seja rei de Israel, ungido rei de Israel. Depois da unção de Davi, ele vira rei logo em seguida? Não, ele volta para o campo. Porque antes de Deus te colocar nos lugares onde Ele planeja te colocar, Deus quer o teu coração. Antes das conquistas, o que mais importa é o teu coração. E sabe, tudo que nós construímos como igreja, até aqui, sem dúvidas, eu falo isso desde o meu tempo de seminário, que foi um lugar onde eu mais orei pelo meu ministério. Na sala de oração, tinha dias que eu orava por 7 a 8 horas, seguidas. Tudo que nós temos construído como igreja, eu quero que cada conquista e cada fruto e cada resultado palpável aos nossos olhos venha ao lugar onde nós estamos alinhados ao coração de Deus, pois não existe crescimento genuíno sem alinhamento com Deus. Cada passo. Pastor, vamos para um lugar maior. Pastor, vamos comprar um telão para a igreja. Pastor, vamos fazer tal coisa. Tudo que nós construímos até aqui e tudo que nós iremos construir a partir daqui vai ser em um lugar de alinhamento com Deus. Porque a nossa conquista não tem a ver com a gente, tem a ver com o propósito de Deus sobre nós. E Jesus orou no Getsêmani, já entrando na fase final da mensagem. Jesus orou no Getsêmani, uma oração sincera, dizendo: se possível for, afasta de mim esse cálice. Era Jesus e o Pai. Sabe o que falta para a gente como igreja? É a gente ser um com Cristo. Porque Jesus era um com o Pai, e ele ora no Getsêmani, e ele busca o Senhor no lugar secreto. Os discípulos estão dormindo, e ele faz oração: se possível for, afasta de mim esse cálice. Qual é a luta? Qual é o desafio que você tem enfrentado? O que é que você almeja conquistar? Peça ao Senhor no secreto. Jesus estava passando angústia, tristeza e medo. E ele corre para um lugar, o lugar secreto.
A gente tem desafios hoje, todos nós. Não tem uma pessoa aqui que não tenha desafios hoje. A gente tem medo hoje de algumas coisas. Não sabemos como vai ser o nosso amanhã. Mas ao invés de repetirmos a ação de Jesus, nós estamos tentando lidar com essas coisas com a força do nosso próprio braço. Quando Jesus nos ensina, existe um lugar que eu estou te esperando, que é no secreto. Vai para esse lugar e fale comigo. Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E aí quem pede, recebe. Se estiver alinhado com a vontade de Deus, recebe. Mas a gente acha que a gente é muito crente. A gente acha que a gente é muito espiritual. A gente acha que a gente já chegou no nível onde, sei lá, talvez a gente seja melhor do que o nosso irmão. O menor é o maior. O último é o primeiro. Quem se humilha é encontrado. E essa não é uma pregação coach, mas uma pregação verdadeira e bíblica. Eu te pergunto nessa noite, o solo fértil que se inicia em um lugar de intimidade tem sido uma verdade na tua vida? Ou você passou a semana toda, e você pode ser sincero consigo mesmo, não precisa falar, sem ler um capítulo da Bíblia. Você passou essa semana toda sem tirar um momento com Deus, porque você disse que o trabalho estava pegado, porque você disse que você estava com muitos desafios, porque o seu filho te atrapalhou. Enquanto eu prego para os irmãos, tem uma mulher de joelhos orando por esse culto. Antes de eu subir para pregar, ela tirou um print das câmeras. Ela disse, João, eu vou estar orando pela vida de cada um que você vai estar ali. Me constrange isso. Porque tem gente solteira que chega para mim e fala, pastor, não tenho tempo. Aí me quebra. Me perdoe, você tem tempo. Pastor, você não sabe minha rotina, pastor. Eu faço terapia há 1 ano e meio com um psicólogo cristão, um homem de Deus, Leandro, recomendo. Ele brincou comigo essa semana, rapaz, através de você, eu tenho mais de 6 pessoas no CFNAI fazendo terapia comigo, um homem de Deus. Ele falou comigo, sempre quando eu chegava para ele, casado já, falava, Leandro, a minha vida está tão pegada, cara, eu estou cansado, estou sem tempo. Aí ele falou, é porque você não tem filho ainda. Falando, como assim, Léo? Eu estou aqui procurando uma palavra de consolo, de conforto. E você vem falar para mim que as coisas vão apertar quando eu tiver filho? Aí agora, finalmente, fui fazer uma sessão com ele essa semana. Falei, Léo, são 21 dias sem dormir. Ele falou, tá vendo você? Aí ele falou mais uma coisa comigo. É agora que o teu relacionamento com Deus vai melhorar cada vez mais. Aí como é que eu encontro desculpa? Aí como é que eu escuto um jovem solteiro dizendo para mim que a faculdade está tão pegada que ele não consegue ter tempo com Deus, que ele não consegue pregar o evangelho? Como é que eu escuto de alguém que está recém-casado dizendo, pastor, está difícil a logística do início do meu casamento? Como é que eu escuto isso como uma desculpa? É difícil para mim, para você, para todos nós. Mas nós somos solo fértil. O solo pedregoso é um solo que pega dificuldade e morre. O solo espinhoso, ele é sufocado pela agenda do mundo. O solo à beira do caminho, meus irmãos, é um solo que não compreende a palavra. Nós somos solo fértil, plantados em um lugar de intimidade com Deus. Assim como Davi, traga, Senhor, responsabilidade sobre a igreja. Traga, Senhor, responsabilidade sobre o seu povo. Que eu e você, nós tenhamos o zelo a encontrar a solução no melhor lugar do mundo. Feche a porta do seu quarto. Vá para o secreto. Que o seu pai, que te vê em secreto, trará a recompensa. 30, 60, 100 vezes mais. Se coloque de pé, eu quero orar por você em nome de Jesus.